vocês estão? Tudo certo? Tranquilo? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar a nossa aula da semana, que hoje é gravada, né? Como prometido, eu vou continuar a parte de gráficos. A gente começou com a equação de Torricelli e eu falei que o nosso próximo passo era estudar gráficos GMRU e gráficos GMRV. Então a ideia hoje é a gente analisar esses sistemas, tentar ver como é que a gente produz esses gráficos, como a gente constrói eles, né? Como é que são os formatos deles, para vocês olharem para um exercício de física, saber se ele é de GMRU, se é de GMRV e já ter na mente como é que pode ser a cara do gráfico que produz o movimento nesse móvel, né? Como é que eu posso construir e como é que ele deve ser. Então é importante que vocês prestem atenção nessa aula e entendam os passos que são feitos, né? Todo não é algo muito difícil, né? Algo muito complicado. Tem que ter apenas um pequeno cuidado na hora de fazer os desenhos, né? Para que os formatos não sejam a gente não obtenha formatos diferentes do que deveriam ser obtidos na realidade, certo? Então, pessoal, olha só, vamos começar estudando primeiramente, né, o formato de gráfico, né, como é que a gente vai construir os gráficos para o movimento retilíneo uniforme, que é aquele movimento que eu já comentei com vocês, é um movimento mais simples, é aquele movimento que tem velocidade constante e que não tem aceleração, né? Então vamos lá. Como é que é a cara desse gráfico, né, gente? Gráfico GMRU. Eu já botei aqui, ó, já construí um sisteminha que a gente vai fazer bastante hoje na aula, que para a hora de construção do gráfico e obtenção dele, a gente precisa fazer essa relaçãozinha aqui, né, que é uma tabelinha com os valores de posição em função do tempo, né? Já que a gente sabe, né, que a principal característica do MRU é a velocidade constante, né? E a gente sabe que por definição de velocidade isso aqui é uma variação de deslocamento por tempo, certo? E que a função horária da posição tem esse formato aqui, né? Então o formato genérico dela é S igual a S0 mais VT, né? E aquela historinha que eu falo para vocês, né? A velocidade se mantém constante durante todo o processo e o móvel vai adquirindo maiores distâncias em função do tempo, né? Como vocês estão observando aqui. Bom, beleza, gente. Como é que a gente vai construir o gráfico dessa função horária? Eu escolhi aqui como exemplo, vou botar aqui, ó, exemplo, para a gente estudar essa função horária aqui. O que a gente pode tirar de informação dessa função horária? Primeira coisa, velocidade dela. A velocidade dela inicial, como vocês estão vendo ali, desculpa, gente, velocidade inicial não, né? A posição dela, a posição inicial desse móvel é igual a 3 metros, como vocês estão vendo aqui. Porque na posição aqui onde fica o S0, nós temos o valor de 3. E no local onde fica a velocidade do móvel, né, como vocês estão vendo ali, que é a velocidade inicial e vai ser a velocidade do móvel durante todo o processo, a gente vem o valor de 2 metros por segundo. Então, esses são os dados que inicialmente a gente já pode tirar dele, né, só de olhar da função horária. Isso aqui são coisas que a gente já vem treinando, que a gente já vem estudando nas últimas aulas. Bom, beleza. Como é que eu vou construir a função horária? Primeiro, eu vou escolher alguns dados, alguns valores de tempo. Vou escolher aqui, ó, valor de tempo igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4. E se eu fosse exagerar um pouquinho mais, até 5 segundos, certo? E a partir desses dados de tempo, certo? Eu vou observar aonde vai estar o meu móvel, em qual posição ele estará nesses segundos aqui. Como é que eu faço isso? Primeiro, olha lá, com tempo igual a 0. Com tempo igual a 0, nós teremos S igual a 3 mais 2, onde aparece o T, eu vou substituir pelo valor 0. Né? Então, 2 vezes 0 é 0. O que sobrou aqui? 3 metros. Então, na posição inicial, ele ocupa, incrivelmente, a posição inicial. Né? Então, 3. Como vocês estão vendo aqui. Eu vou colocar na minha tabelinha. No tempo igual a 1 segundo, certo? A gente vai ter o quê? S igual a 3 mais 2, aonde aparece T, vou substituir pelo valor que eu estou analisando, 1 segundo, certo? Então, o que aparece ali para nós? Nós temos 2 vezes 1 mais 3, que é 5, né? Então, na posição, o tempo igual a 1 segundo, ele está na posição igual a 5 metros, então a gente coloca aqui 5, né? Quando o tempo igual a 2, vamos lá, ó, vou fazer aqui, ó, tempo igual a 2, tempo igual a 3, tempo igual a 4, tempo igual a 5 segundos, todo mundo, segundos, 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 segundos e segundos. Perfeito? Como é que fica essa terceira aqui, ó?
3 mais 2, aonde aparece o tempo, né? A gente substitui, então fica 2 vezes 2. Lembrando que a gente sempre faz a multiplicação primeiro, né? Então 2 vezes 2, 4 mais 3, 7 metros. Então vocês percebam aqui que está meio que saltando de 2 em 2, né? Que é uma característica do movimento retilíneo uniforme, né? As posições elas vão saltando conforme porque eu estou variando o tempo aqui em segundos, né? Então de 1 em 1 segundo, e a cada segundo ele aumenta 2 metros pela sua velocidade, então é bem provável que a gente já saiba, né, que seja 9, 11 e 13 aqui no final, né? Mas vamos confirmar porque a gente quer saber mesmo se isso aqui é verdade. Então aqui, ó, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6, mais 3 são 9 metros, né? Ó, seguindo a mesma lógica, 3 mais 2 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 9, 10, 11 metros. E por final aqui nós temos 5. 3 mais 2 vezes 5, 2 vezes 5 é 10, mais 3, 13 metros. Então olha só como é que ficou a nossa tabela. Aqui no segundo nós temos 7, aqui nós temos 9, aqui nós temos 11 e aqui nós temos 13. E gente, então olha só, a partir desses dados é que a gente vai construir o nosso gráfico, tá? Quais dados? Os dados que eu fiz ali na minha tabelinha. Os dados de posição em função do tempo, né? Então, como é que a gente vai construir o gráfico? Vamos lá, vamos fazer o gráfico. Olha só, primeira coisa, o gráfico de posição por tempo. Então, no eixo X eu coloco o tempo, no eixo Y eu coloco a posição, certo? Eu preciso ser um pouco criterioso nessa hora. Eu preciso tentar ser o máximo possível, colocar esse gráfico aqui em equilíbrio, né? Então, por exemplo, aqui vocês vão observar que muitas vezes eu não vou conseguir isso por causa do espaço, né? Ou de vocês não conseguirem isso no espaço. Mas tentem ser os mais corretos com relação a isso para que o gráfico ele não tenha distorções, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, quando o gráfico, então eu vou colocar aqui os valores de tempo, né? No meu exemplo aqui eu fui até o tempo 4. Lembrando que antes eu fui escrever até o número 5 ali, né? Antes. Opa, aqui, tá? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Olha só, eu vou pegar aqui em vermelho e vou colocar os valores que eu encontrei anteriormente, tá? Eu já sei que na posição no tempo igual a 0, né? Tempo igual a 0, eu tinha a posição 3 metros. No tempo igual a 1 segundo, eu tinha a posição 5 metros, né? Tempo igual a 2 segundos, a posição era de 7 metros, era de 2 em 2, lembram? Tempo igual a 3 segundos era de 9 metros. E tempo igual a 4 segundos era uma posição de 11 metros. Então agora eu vou tentar fazer isso aqui de forma que fique bacana, né? Que demonstre a cara do gráfico real. Então eu vou fazer aqui, ó, 3. Vou tentar dar um espaçamento meio igual aqui entre os meus sistemas, né? Eu vou começar aqui mais ou menos, dando um ar meio parecido. 3, 5, dar espaçamento meio parecido. 7, 9 e 11. Tá? Tentando deixar mais ou menos equivalente, porque ele está de 2 em 2, né? Se está de 2 em 2, esse espaçamento precisa ser equivalente. Quando ele está na posição igual a 3, o tempo é igual a 0. Então ele está no eixo das posições aqui, ó, no eixo X, é como se ele estivesse aqui, ó, no tempo igual a 0 segundos. No tempo igual a 0 segundos ele está nessa posição. No tempo igual a 1 segundo, pessoal, ele está na posição igual a 5 metros. O que eu vou fazer? Eu vou traçar retas dessas duas posições, perpendiculares dessas duas posições, né? Então ali no eixo X sai no eixo vertical e no eixo vertical sai uma linha no eixo horizontal. Quando essas linhas se cruzarem, nesse ponto de encontro eu vou fazer uma esfera, tá? Coloco ali uma bolinha, que é uma marcação para mim, tá? No tempo igual a 2 segundos, ele está na posição 7, faço o mesmo procedimento, vejam só, olha só. Faço uma linha reta, né? Usem uma régua no caderno de vocês. No tempo igual a 9, eu faço o mesmo procedimento. Lembrando que eu preciso tentar ser o máximo possível criterioso aqui. Tá? E no último tempo, aqui no último
que eu tenho, que eu estabeleci. Aqui deu uma entortadinha, gente. Eu vou dar uma melhorada. Porque se eu mantivesse esse negócio torto aqui, eu vou ter problemas depois, tá? Então, igual a 4. E aqui eu já entortei bastante também, ó. É por isso que é importante uma régua, tá? Que eu tô sem régua. Beleza, olha só, gente. Olha a cara desse gráfico. O que eu fiz? Eu selecionei esses pontos de intersecção entre posição e tempo. Marquei eles. Vocês vão fazer procedimentos iguais na hora de construir gráficos, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou construir agora, eu vou unir esses pontos com uma linha reta. Unindo esses pontos com uma linha reta, a gente percebe, né, que eu tenho a cara do formato do gráfico do MRU. A cara do formato do MRU são linhas retas, né? Linhas que aumentam de valores ou que diminuem de valores de posição. Se aumentarem os valores de posição, se for uma linha crescente, né, então significa que é velocidade positiva. Então, se a velocidade é maior que zero, nós teremos um gráfico crescente, certo? Que cresce em função do tempo. Se a velocidade é menor que zero, eu tenho um gráfico decrescente. Então, essas são as características que a gente pode observar no gráfico. E imagine, aqui a minha linha não saiu tão reta. Se vocês fizerem com régua, com um parâmetro bem definido, tem que ser uma linha retinha, perfeitinha, tá? Então aqui nós temos uma linha, um gráfico que nós chamamos de gráfico linear. Ele tem uma cara linear, certo? E a cara desse gráfico é sempre uma linha reta. E essa é a característica do MRU, que o gráfico de posição por tempo é sempre uma linha reta. Beleza? Então se vocês botarem um olho no gráfico, verem um gráfico de posição por tempo de linha reta, já sabe que isso aqui é um movimento retilíneo uniforme. Beleza? Vamos lá. Algumas características, né, que eu já comentei. Olha só, velocidade maior que zero. Olha a cara do gráfico, linha reta subindo, crescente, né? Gráfico, velocidade menor que zero, gráfico decrescente, como a gente havia comentado, tá? E se eu fosse fazer o gráfico da velocidade, como é que ficaria a cara do gráfico da velocidade? Pessoal, se a velocidade ela não muda, é uma velocidade constante no tempo, olha só. Como é que tem que ser a cara do gráfico? Tem que ser uma linha reta, porque a velocidade ela não muda. E ó, o tempo pode passar 5, 10, 15, 20 minutos, a velocidade ela continua igual como vocês estão observando ali. Mesmo que o gráfico, olha só a diferença do gráfico de posição por tempo, no MRU. Isso aqui tudo é MRU, gente. Tá? O gráfico de posição por tempo é uma linha reta que cresce ou decresce de acordo com a velocidade. Já a velocidade é uma linha reta constante. Então isso aqui é um gráfico que a gente chama de gráfico constante. Beleza? Show de bola. Então essas são as características do gráficos de MRU. Beleza, galera? Tá? Vocês entendendo isso aqui, vocês já vão resolver bastante exercícios, já vão olhar para gráficos, já vão saber que tipo de movimento a gente está falando e assim por diante. Gráficos de MRUV agora, gente. Agora as coisas elas começam a complicar um pouco. Por que elas complicam um pouco? Porque agora o grau de complexidade dos gráficos ele aumenta um pouquinho. Porque agora vocês vão lembrar que as funções horárias elas não são mais funções lineares, funções de primeiro grau. Agora serão funções de segundo grau. E quando a gente fala em funções de segundo grau, alguns aspectos a mais aparecem. Até porque as grandezas físicas envolvidas estão em mais número, né? Porque agora nós temos aceleração. Então isso aí já é um ingrediente a mais, né, que está sendo colocado aí. Bom, principal característica, né? Existe velocidade variável e aceleração do sistema, né? Definição da aceleração aqui. Definição da aceleração, como vocês estão vendo. Funções horárias que a gente já descobriu, ó, da velocidade. Olha a cara da função horária da velocidade. Isso aqui é uma função linear, né, gente? Primeiro grau, tá? Primeiro grau. A gente chama de função linear. E aqui a função da posição é uma função quadrática. Tá? Porque nós temos o quadrado aqui do tempo, né? Então isso aqui é uma função de segundo grau, tá? Beleza? Então, preste atenção que a gente vai ter gráficos diferentes agora. A gente vai modificar o nosso sistema, né? Então aqui só mais uma cara, né? Quando eu passo o S0 para o outro lado, né? Fica um ΔS desse lado.
Enfim, então, função horária da velocidade, função horária da posição são dois gráficos que podem surgir. Um gráfico de velocidade por tempo e aqui um gráfico de posição por tempo. A gente pode construir esses dois gráficos, tá? Se o primeiro gráfico é de uma equação de primeiro grau, né? A gente já viu que no MRU era uma função de primeiro grau, a gente já tem uma ideia como é que vai ser esse gráfico para velocidade por tempo. Esse é um gráfico de linha reta. Já para a função quadrática, esse é um pouquinho diferente, tá? Beleza? Então vamos ver como é que ficam os gráficos dessa historinha aí, gente. Primeiro, para a função da posição, vamos analisar essa aqui primeiro, tá? Essa aqui é a cara da função da posição e vamos considerar esse seguinte problema. Considerando um móvel, aqui tem bastante coisas que não vieram, né? Acho que foram apagadas durante a transferência dos valores. Considerando um móvel que está na posição igual a 4 metros, então a posição inicial dele é 4 metros, e velocidade inicial de menos 2, e aceleração de 1 metro por segundo. Então a gente vai construir o gráfico desse móvel que tem essas características, como vocês estão vendo ali, beleza? Para isso, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Vamos pegar lá o tempo igual a 0, tempo igual a 1, tempo igual a 2, tempo igual a 3 e tempo igual a 4, né? Pelo que eu estou vendo aqui, eu desenhei todos os gráficos com esse tempo aqui até 4, né? E vamos aqui aplicar as questões, né? Tempo igual a 0, como é que fica? Substituir aonde aparece t, o valor de 0, e a gente facilmente observa que 2 vezes 0 é 0, 0 ao quadrado é 0, vezes 1 meio é 0 também, então restou aqui 4 metros. Então, o tempo igual a 0, o meu móvel está na posição 4 metros. Em tempo igual a 1, a posição dele vai ser 4, menos 2 vezes 1, agora eu vou ter que substituir, né? Mais 1 meio vezes 1. Então, isso aqui fica 1 meio vezes 1, isso aqui é 2, 4 menos 2, isso aqui fica 2, menos 1 meio. Como é que eu resolvo isso? Faz o MMC aí, ó. 2 é 4 menos 1, isso aqui dá 3 meios. 3 meios. Vamos fazer aqui, não vamos deixar em fração, vamos fazer 3 divididos por 2, isso aqui dá 1,5. Então a posição dele é 1,5. 1,5 metros, tá, gente? Em tempo igual a 2, como é que fica? Fica S igual a 4 menos 2 vezes 2, mais 1 meio vezes 2 ao quadrado. Perfeito? Vou fazer aqui embaixo para não embolar muito ali, gente. Então vai ficar assim, ó, 4 menos 4, tá? Igualou aqui, ó, 4 menos 4, isso aqui dá 0. 2 ao quadrado, gente. Não se esqueça que aquele tempo é ao quadrado, então esse fica 2 ao quadrado, 4. E aí fica assim, ó, 1 meio vezes 4. Esses dois aqui a gente cancela, né? 4 menos 4 é 0. Fica 4 vezes 1 meio. 4 vezes 1 meio é 2 metros. Perfeito? Então tá. Seguindo aqui, ó. Em tempo igual a 3, eu vou botar mais aqui para o canto. Aqui, então aqui vai dar 2 metros. Em tempo igual a 3 segundos, como é que fica? Então, S igual a menos 2 vezes 3, mais 1 meio de 3 ao quadrado, tá? Aqui já vai dar um negócio bem diferente, ó. 4 menos 6, mais quanto é 9 aqui, nós temos 3 ao quadrado é 9, 9 divididos por 2, 9 vezes 1 meio, né? 9 divididos por 2, isso aqui dá 4,5. 4,5, né? Então, como é que fica? S vai ser 4 menos 2 aqui, mais 4,5. Isso aqui vai dar 2,5. 2,5 metros. Então, aqui nós temos 2,5 metros. Perfeito. E o tempo igual a 4 segundos? Tempo igual a 4 segundos, a gente vai ficar com S igual a 4 menos 2 vezes 4, mais 1 meio vezes 4 ao quadrado. Então, meu S vai ser igual a 4 menos 8, mais 4 ao quadrado vai ser 16 divididos por 2, isso aqui dá 8, né? Então, aqui a gente fica com 8 menos 8, isso aqui, então, ó, mais 8, menos 8 dá 0, sobrou 4 metros ali. Então, voltamos para o 4 metros. Vejam só que engraçado esse gráfico, né? O gráfico da posição da pessoa parece que ela está
voltando no espaço das posições, que ela estava na posição inicial igual a 4, ela vai até um meio no primeiro segundo, no segundo segundo ela retorna, começa a voltar para frente, andar para frente, né? E aí ela não para mais de andar para frente, e depois ela vai 2,5, 4, etc. Será que isso condiz com a realidade? Será que isso tem cabimento? Tem, gente. Olha só. Pensem. Vamos pensar na esferinha, tá? Na minha esferinha, analisando, ela está partindo da posição igual a 4 metros. Perfeito? Tranquilo, né? O que acontece? Essa bolinha ela tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então tem uma aceleração que está agindo sobre ela. E a aceleração ela serve para quê? A aceleração ela serve para modificar a velocidade. Mas não se esqueçam que a velocidade do móvel inicial ela é menos 2 metros por segundo. Ou seja, inicialmente essa bola está na posição 4 andando para trás. Mas tem alguém que está agindo nessa esfera, puxando ela para frente, que é a aceleração. Olha só, gente, encontrei o erro onde é que estava, né? Percebi aqui, ó, a gente tem 4 menos 2, isso aqui é 2, mas aqui, ó, é mais, né? Então ali, ó, tem um sinal positivo aqui, ó, um sinal positivo de mais, perfeito? E eu fiz menos, então aqui é mais, né? Então 4 mais, isso aqui dá 5, e aí aqui fica 2,5 também, tá? Então aqui é 2,5 também, beleza? Corrigido. Agora sim, nós podemos passar para a construção do gráfico. Vamos ver como é que fica a cara desse gráfico. Olha lá, bonito agora, né? 4, 2,5, 2, igualzinho os valores que eu encontrei. 4, 2,5, 2, 2... E aí, pessoal, o que acontece, né? Com este erro que eu encontrei. Percebam que agora ele muda de direção, não no segundo 1, né? No segundo 1. Ele muda de direção no segundo 2, certo? No segundo 1. Ele está indo para trás ainda, né? Ele estava em posição 4, vai para 2,5, vai na posição 2 e aí ele muda de direção e volta para a posição 2,5, certo? Ele inverteu sua posição ali no segundo igual a 3 segundos, né? E aí ele vai para frente. Beleza, ok. Vamos construir esse gráfico? Vamos lá, ó. Primeiro, no tempo igual a 0, eu estou na posição igual a 4, né? Posição igual a 4. Aqui, esse S1 era para estar aqui em cima, tá? Não sei por que ele não foi aqui em cima. No tempo igual a 1 segundo, como vocês estão vendo aqui, ó, tempo igual a 1 segundo. Tempo igual a 1 segundo, ele foi para a posição 2,5, certo? O que vai acontecer? Na posição igual a 2 segundos, ele continua diminuindo sua posição. Ele vai para a posição igual a 2, mas veja que diferente do MRU, onde era uma linha reta, a gente já vê uma curva. Isso é próprio da equação da função quadrática, né? Na função quadrática a gente tem esse movimento aí de curva, né? É um gráfico curvado, é uma parábola, certo? Então olha só, no primeiro segundo igual a 4, depois eu tenho uma descida boa, vai para 2,5, depois uma descida não tão boa para 2, depois ele retorna no terceiro segundo para 2,5. Lembrando, como é que a gente obtém esses gráficos, gente? Como é que a gente faz esses pontos, né? Linhas retas, ó. Vou pegar uma linha, caneta vermelha aqui. Linhas retas do 2,5, aqui ó, no 1 segundo eu traço lá linhas perpendiculares aos eixos nos pontos onde eu estou selecionando, né? Onde eu obtive os resultados na construção do gráfico lá, ó. No tempo igual a 1 segundo eu obtive 2,5 metros, né? E assim por diante, até o tempo igual a 4 segundos, onde a gente observa, certo? O gráfico com essa cara aí, ó, voltando à posição 4, certo? E aí, se eu for ligar os pontos, que é o processo final que eu tenho sempre que fazer, eu preciso ligar os pontos, porque senão eu não tenho gráfico, eu tenho apenas pontos largados no plano, né? Eu vou observar que a cara desse gráfico é uma parábola. Né? Então, com a cara do gráfico igual a uma parábola, a gente já sabe que essa é a característica do movimento do gráfico de posição do MRUV. No MRUV, o gráfico ele tem este formato, ele tem o formato de uma parábola. E essa concavidade, né, se a barriga está voltada, se a boca está virada para cima, ou a boca vai estar virada para baixo, vai depender da aceleração. Porque dependendo de como é a construção da aceleração, se a aceleração é positiva ou negativa, esse gráfico ou ele tem concavidade para baixo ou tem concavidade para cima. Então isso é uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês nas próximos slides, né, que vai aparecer isso aí para a gente como diferenciar um gráfico onde nós temos um móvel acelerado ou um móvel
que está sendo um movimento retardado, né? Lembrando que ele pode ter um movimento progressivo ou um movimento regressivo, né? Isso vai depender da velocidade, se a velocidade é positiva ou negativa. E um movimento acelerado ou um movimento retardado, dependendo do sinal da aceleração, certo? Bom, ok. Para a função da velocidade, vamos fazer a mesma coisa, tá, gente? Vamos fazer a mesma historinha, olha a função da velocidade, né? Considerando as condições do exercício anterior, mesmo exercício, né? Velocidade menos 2 e aceleração igual a 1. Eu vou construir o gráfico da velocidade agora, certo? E como vocês observam ali a cara do gráfico, é uma cara de gráfico de primeiro grau, de equação de primeiro grau, possivelmente vai ser linear, não vai ter concavidade, não vai ser aquele movimento de parábola, né? O que eu vou fazer, gente? Eu vou escrever aqui, ó, t igual a 0 segundos e vamos ver como é que fica a velocidade em t igual a 0 segundos. Em t igual a 0 segundos, a velocidade é a velocidade inicial, né? Então aqui fica t igual a 2. Já vou botar os outros valores aqui, 1, 2, 3, 4, né? Então em tempo igual a 1 segundo, como é que fica a velocidade nesse caso? Fica menos 2 mais 1 vezes 1. Isso aqui vai dar a velocidade igual a menos 2 vezes 1, mais menos 2 mais 1, isso aqui dá menos 1 metro por segundo. Olha só, a velocidade está diminuindo. Então aqui é menos 2, menos 1. Em tempo igual a 2 segundos, o que acontece? Como é que é a velocidade? Vai ficar menos 2 mais 1 vezes 2. 1 vezes 2 é 2, menos 2 mais 2, velocidade igual a 0. Então, se eu perguntasse no exercício em qual momento o meu móvel estaria parado, seria no instante de tempo igual a 2 segundos. Porque no instante de tempo igual a 2 segundos, o meu móvel tem uma velocidade igual a 0. A gente está vendo aqui, fazendo essa análise, né? No tempo igual a 3 segundos, como é que fica, gente? Velocidade menos 2 mais 1 vezes 3, né? Então, isso aqui vai ser uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, aqui voltamos para 1. E no final aqui, tempo igual a 4 segundos, velocidade igual a menos 2, mais 1 vezes 4. Velocidade igual a menos 2 mais 4, isso aqui dá mais 2 metros por segundo. Perfeito, olha lá. Olha a cara do gráfico. Vejam que agora estou indo de 1 em 1, diferente de antes, né? Que a gente tinha variações diferenciadas. Então, agora estou indo de 1 em 1, já mostra a cara da linearidade que esse gráfico vai ter, né? Então agora, olha só, quando eu tenho a posição, o instante de tempo igual a 0, eu estou na velocidade menos 2, né? Aqui eu nem coloquei, menos 2 aqui, com instante de tempo igual a 0. Quando eu estou em 1 segundo, quando passou 1 segundo, eu tenho agora a velocidade igual a menos 1. Vou lá, traço retas, né? Que nem eu falei para vocês. Quando eu estou com instante de tempo igual a 2 segundos, a velocidade é igual a 0, aquele instante que o móvel está parado, né? Quando eu tenho lá 3 segundos, ele volta a ter uma velocidade agora positiva de 1 metro por segundo. E no instante igual a 4 segundos, ele tem então agora uma velocidade de 2 metros por segundo. Olhem a cara desse gráfico. Ele não tem uma característica de reta. Se eu for ligar os pontos agora eu vou ligar ponto a ponto aqui, ó. O que eu vou observar? Uma linha reta, um gráfico linear. Então, se eu tenho um gráfico de velocidade, presta atenção nos eixos. Os eixos é muito importante. De velocidade por tempo, a cara desse gráfico é linear. Se eu tenho um gráfico de posição por tempo, parábola no MRUV. E a aceleração, como é que fica, gente? Gente, olha, simples. A aceleração não é constante. Ela não muda em função do tempo. Ela é sempre 1 metro por segundo. Sempre, sempre, durante todo o processo. Se ela não muda, é 1 metro por segundo durante todo o processo, 1 metro por segundo ao quadrado, olha lá. Como é que é a cara desse gráfico? É uma linha reta. Então, o gráfico da aceleração no MRUV é um gráfico em linha reta. O gráfico da velocidade por tempo é um gráfico linear, reto, certo? E o gráfico da posição por tempo é um gráfico de parábola, né? Onde, se a parábola tem a concavidade virada para cima, ó, concavidade virada para cima, isso aqui é aceleração maior que 0, tá? Se a concavidade é virada para baixo, isso aqui é aceleração menor que 0. Então, isso aí são uma das características do gráfico de posição por tempo. Não se esqueçam, tá?
E o que mais, gente? O que mais? Olha só, características do movimento. Movimento progressivo e acelerado. Olha só, linha reta, tá? Linha reta como a gente está observando aqui. Se o gráfico... se o gráfico ele tem... Olha só. Percebam o seguinte, tá? Vou caracterizar esse movimento em duas situações, tá? A gente precisa caracterizar ele em dois momentos. Primeiro, nesse instante de tempo aqui, ó, nesse intervalo de tempo que vocês estão observando daqui até aqui, ele é um movimento retrógrado, tá? Por que ele é regressivo ou retrógrado, né? Porque ele tem velocidade negativa. Se tem velocidade negativa, ele está andando para trás, então ele é regressivo ou retrógrado, tá? Mas ele é acelerado, porque tem uma aceleração. A linha desse gráfico é uma linha para cima, né? É crescente. Depois desse instante de tempo aqui até o final, a gente percebe que ele tem valores de velocidade positivo. Então ele se torna um movimento progressivo e acelerado. Percebam, gente, que esse lance do sinal da velocidade ele é importante para caracterizar o movimento. Dependendo dos instantes de tempo, pode ser um movimento regressivo ou um movimento progressivo, tá? Então fiquem atentos a isso. O que mais que vocês precisam estar atentos? Pessoal, só para fazer análise aqui, ó, dessa parte desse gráfico aqui, para a gente finalizar essa questãozinha, né? Vocês observem que desse instante de tempo até esse instante de tempo, o que acontece? Vou desenhar uma esferinha aqui. A velocidade ela está para frente, por quê? Por que a velocidade está para frente? Porque valores positivos de velocidade. Essa velocidade está diminuindo porque temos uma aceleração envolvida. A aceleração está envolvida ali no sentido contrário da velocidade, está freando o meu móvel. Perfeito? Então por isso que nós temos um movimento progressivo, velocidade positiva, e a aceleração ela está no sentido contrário dessa velocidade, então ela é retardada. Beleza? Depois, pessoal, de um tempo aqui, o que vai acontecer? A velocidade vai inverter o seu sentido e a aceleração ela estará na mesma direção. O que vai acontecer nesse momento? Nesse momento ele vai assumir valores cada vez maiores de velocidade para o lado negativo. Perfeito? Desse instante de tempo aqui até o infinito ele vai assumir diversos valores de velocidade para valores negativos. Só que a aceleração está cada vez aumentando mais, por isso que a gente considera que nesse caso aqui nós temos um movimento acelerado também. Perfeito, galera? Então olha só, todos esses dados aqui que foram fornecidos para vocês, a gente está tirando eles, classificando esses movimentos a partir então também do gráfico, né? A partir das características gráficas que são passadas para nós. Um outro detalhe que faltou, certo? É a determinação da posição, do cálculo da posição em função do gráfico velocidade por tempo. Então vamos pegar aqui, ó, esses gráficos de velocidade por tempo, certo? E aí, pessoal, nós podemos analisar como é que é a cara qual o deslocamento desse móvel durante todo esse tempo. Como é que foi o deslocamento dele, certo? Eu vou pegar primeiro, pessoal, uma situação assim, mais simples, tá? Então eu vou pegar aqui um gráfico de velocidade por tempo, de uma situação bem simples, né? Vou botar outra cor aqui para facilitar a nossa vida, certo? E a gente vai observar o seguinte, pessoal, que se eu fizer a área desse gráfico aqui, certo? Se eu fizer a área desse gráfico, ela vai ser igual ao deslocamento deste móvel. Então, ó, uma das maneiras fáceis da gente obter o deslocamento a partir da análise gráfica é calculando a área do gráfico. Porém, olha só, nessa situação que a gente está observando aqui, nós temos um deslocamento negativo, que o carro está andando para trás, e aqui nessa outra parte nós temos um deslocamento positivo, que o carro está andando para frente. Nessas situações, a gente precisa subtrair para saber qual é o deslocamento total do móvel, né? Porque ele estava antes se deslocando para trás, nos primeiros 2 segundos, e depois dos 2 segundos em diante ele se deslocou para frente, certo? Então qual foi o final do deslocamento dele aqui? Nessa situação dos primeiros 4 segundos vai ser um deslocamento praticamente igual a zero, certo? Mas se ele continuar, a gente considerar 6 segundos, 7 segundos que ele está continuando andando para frente, a gente vai ver que ele vai ter um deslocamento positivo, tá? Então
Uma das maneiras mais fáceis de calcular o deslocamento do móvel a partir do gráfico de velocidade por tempo é através do cálculo da área, tá? Dito isto, né? Vocês estão prontos para fazer os exercícios, né? Onde aqui nesse primeiro exercício vocês vão construir um gráfico, vão pegar as funções horárias, vão fazer aqui ó, o gráfico de posição por tempo, velocidade por tempo, né? Classificar o tipo de movimento, utilize as propriedades gráficas para a variação da posição e a velocidade do móvel nesses instantes de tempo. Vou botar aqui ó, nos instantes de tempo, tá? Que vocês fizeram, que é de 0 a 5 segundos. Aí na número 2 aqui, para olhar esse gráfico, classificar o tipo de movimento, né? Ver a distância percorrida pelo móvel, tá? Que mais? Mais um exercício aqui de análise de gráfico. Vocês vão olhar esse gráfico aqui, classificar o movimento, determinar a função horária do movimento também. Nesse exercício 4 é para analisar este gráfico aqui, certo? E obter esses mesmos perguntas, né? Obter respostas a essas perguntas que são dadas aqui. Determinar a função horária e o deslocamento. Pessoal, se é o deslocamento, velocidade por tempo, só fazer a área. Calcular a área e tá tudo certo. Certo, gente? A aula de hoje, então, era isso, tá? Foi uma aula um pouco mais rápida que as demais, mas eu acho que esses exercícios aqui eles vão dar um pouquinho mais de trabalho para vocês. Como é gráficos, são coisas novas, então vocês podem se perder um pouco na hora de resolver os exercícios, né? Mas nada que vocês não superem, nem se houver necessidade, não deixem de perguntar para o professor, tá? Então, tentem fazer esses exercícios, tá? Para que tirem as dúvidas, porque com certeza numa avaliação vai ter gráficos, né? Não sei se vocês vão precisar calcular o gráfico ou se vocês vão precisar ler o gráfico, né? Gráficos, lembrando que é um conteúdo que a gente vai ver durante todo o curso, né? Durante os primeiros, segundo, terceiro anos em física e nas outras disciplinas também. Leitura de gráfico é extremamente importante. Saber interpretar eles, mais ainda. Beleza, gente? Então, ficamos por aqui hoje, né? Com essa aula. Façam os exercícios e até a próxima semana, né? Onde a gente vai se encontrar ao vivo, beleza? E na aula que vem nós vamos ver queda livre, movimentos verticais de objetos caindo. Uma aula muito interessante e eu conto com a presença de vocês na próxima aula, certo? Até mais, até uma próxima para vocês.